Neste vídeo, veremos como funciona o plugin. Questionários com os quais é possível criar pesquisas ou questionários, justamente para enviar aos seus clientes, por exemplo, para saber o grau de satisfação deles, talvez durante a compra de nossos serviços ou produtos em nosso site na empresa. Primeiro, precisamos instalar o plugin de questionários em nosso ambiente do Framework 360. Para fazer isso, vamos em Personalização de plugins e depois procuramos por questionários. Como podemos ver, o plugin será aberto e poderemos instalá-lo com o prático botão Instalar. Clicamos Confirmar. Uma vez confirmado, uma seção chamada Questionários será aberta à esquerda na barra lateral. Vamos acessá-la. Aqui não precisamos fazer nada além de adicionar nosso primeiro questionário. Clicando em Adicionar no canto superior direito, uma tela fácil será aberta onde poderemos adicionar, por exemplo, o nome do questionário. Vamos chamá-lo, por exemplo, de questionário de satisfação. Como podemos ver, de fato, um permalink também será aberto, que poderemos usar para visualizá-lo e enviá-lo aos nossos clientes uma vez salvo. Agora, à direita, como podemos ver, há algumas configurações, incluindo, por exemplo, o status do questionário. Se em algum momento quisermos desativá-lo, poderemos simplesmente desmarcar a opção e o questionário não estará mais acessível. Depois haverá uma seção dedicada à pontuação, se quisermos atribuir uma pontuação. Para cada resposta, uma barra de progresso, se quisermos mostrá-la, por exemplo, indicando quanto falta para o final do questionário. Será muito conveniente, pois o cliente saberá desde o início quando o questionário terminará e, portanto, estará mais incentivado a continuar respondendo. Com o envio múltiplo, poderíamos também decidir permitir que as pessoas enviem o mesmo questionário várias vezes. Com a opção de conectar um formulário, no final poderíamos selecionar um formulário ou criar um novo para vincular ao questionário. Por exemplo, se quisermos que quando terminar o número de perguntas e o cliente já tiver respondido a todas, eventualmente ele poderá preencher um formulário de contato ou um formulário de solicitação de orçamento ou outros tipos de formulários. Dessa forma, junto com as respostas, também receberemos os dados do potencial cliente para contato. Mas vamos ao cerne do questionário e começamos a adicionar as perguntas. Primeiro, criamos a primeira seção. A primeira seção, por exemplo, poderia ser sobre o tipo de serviços adquiridos. Por exemplo, chamamos a seção de serviços adquiridos. Podemos também colocar uma descrição aqui, se quisermos que o cliente veja. E então começamos com as perguntas. A primeira pergunta poderia ser: quais serviços você adquiriu? E aqui devemos decidir que tipo de pergunta é. Por exemplo, poderíamos escolher permitir que o cliente escreva uma resposta curta. Então será uma seção bastante pequena, onde o cliente poderá escrever talvez uma frase. Uma resposta longa, como podemos ver, uma resposta longa exigirá uma área de texto muito maior, um endereço de e-mail, um número de telefone, um horário, valor numérico, por exemplo. Neste caso, quais serviços você adquiriu? Poderia exigir uma resposta aberta, curta. Então clicamos em resposta curta e seguimos em frente. Adicionamos outra pergunta. Por exemplo, quanto tempo você levou para comprar? Vamos fazer este exemplo. Neste caso, poderíamos talvez adicionar um texto, um valor numérico. Este valor numérico talvez poderia ser inserido na descrição. Escrevemos o número de horas que você levou antes de decidir comprar. Podemos continuar. Adicionamos outra pergunta. Talvez, neste caso, queiramos colocar respostas selecionáveis, seja de escolha múltipla ou escolha única. Portanto, se for de escolha múltipla, será possível selecionar mais de uma resposta, escolha única, apenas uma. Por exemplo, colocamos escolha única e aqui poderemos escrever qual operador te atendeu. E aqui poderemos adicionar, por exemplo, os nomes de todos os operadores que temos na empresa. Como podemos ver, de fato, tendo habilitado a seção de atribuir uma pontuação, abrir-se-á a possibilidade de adicionar uma pontuação com base na resposta do usuário. Com esta resposta, talvez não seria necessário atribuir uma pontuação a cada resposta. Porém, se por exemplo, em outra pergunta, adicionarmos quais competências você tem, e então, entre as escolhas únicas, por exemplo, podemos escrever mecânica, web, eletrônica. Por exemplo, isso poderia ser muito útil no caso de um potencial candidato em busca de emprego, por exemplo, a competência em mecânica. Atribuímos 10 pontos para a competência em mecânica, 5 pontos para a competência em web e, talvez, 3 pontos para a competência em eletrônica. Assim, somando, obviamente, todos os pontos das várias respostas. Isso nos fornecerá uma espécie de filtro que poderíamos usar, por exemplo, para escolher melhor um candidato ou um cliente potencial.
Se, por exemplo, oferecemos poucos slots de consultoria, seguimos em frente. Neste caso, criamos uma nova seção, voltamos para cima entre as etapas. Então, a primeira etapa será serviços adquiridos, a segunda etapa. Chamamos isso, por exemplo, de satisfação do cliente. Neste caso, talvez possamos aplicar condições que dizem que, com base, por exemplo, na pontuação acumulada na primeira etapa, nas etapas anteriores. De qualquer forma, poderíamos visualizar esta seção, ou esta seção poderia ser visualizada com base nas respostas do cliente. Neste caso, por exemplo, poderíamos definir que esta etapa se abre apenas se na etapa anterior. A pergunta qual operador te atendeu foi respondido. Por exemplo, Roberto. Portanto, se foi respondido que o operador era Roberto, abrirá esta segunda etapa, chamada satisfação do cliente obrigado, que dirá, por exemplo, como foi sua experiência com Roberto? Neste caso, sabemos por quê. Obviamente, inserimos a condição de que esta etapa aparece apenas se foi Roberto a atender o cliente. E, obviamente, aqui poderíamos colocar uma resposta curta, onde o cliente poderá fazer um comentário. Ou podemos colocar como antes as respostas. Bem, assim mal. Dessa forma, saberemos que o cliente teve uma experiência com Roberto, e se bem assim ou mal. Poderíamos também adicionar, por exemplo, neste caso, um comentário sobre Roberto, texto. Resposta longa. Dessa forma, o cliente poderá preencher com uma resposta muito detalhada. Escrevamos também aqui, como podemos ver, de fato, escreva um comentário detalhado sobre sua experiência com o operador Roberto. Então, talvez chamemos isso de com Roberto. Assim sabemos que esta etapa aparece apenas se o operador foi Roberto, caso contrário, a etapa seria pulada. E talvez aqui possamos não aplicar condições, mas inserir algumas. Perguntas genéricas sobre a satisfação geral, então satisfação geral com o serviço. Criamos uma pergunta e escrevemos, por exemplo, como você, então se sentiu. E aqui podemos adicionar, por exemplo, um valor numérico, um valor mínimo de 1, um valor máximo de 10. Insira a nota que você nos daria de 1 a 10. Obviamente, podemos sempre adicionar obrigatório se quisermos que esta resposta seja obrigatória. Entre os serviços adquiridos, também poderíamos adicionar obrigatório. Quais serviços você adquiriu, quanto tempo levou e qual operador o atendeu. Dessa forma, todas as perguntas são obrigatórias e se o cliente não responder, não poderá prosseguir. A última coisa interessante que podemos ver neste tutorial é a possibilidade de adicionar conteúdos muito bem elaborados graficamente. Por exemplo, graças à seção descritiva. Depois, o Visual Builder. O Visual Builder permite, como nas páginas, como nos e-mails, criar conteúdos muito personalizados, como por exemplo, um vídeo. E então, podemos adicionar, por exemplo, um título. Podemos escrever, por exemplo, assista ao vídeo. Posicioná-lo no centro e colocar uma margem. Como podemos ver, há sempre margem, borda ou padding. O padding é o espaçamento interno ao conteúdo. A margem, o espaçamento externo. Neste caso, queremos distanciar o título do vídeo. Então, colocamos 30 pixels. Voltando. Aqui, podemos escrever, assista ao vídeo como pergunta. Digamos, então, apareceria esta seção. Vamos torná-lo obrigatório e depois adicionamos uma última pergunta. Você voltaria? Para nós, por exemplo, e então colocamos opções selecionáveis. Escolha única, sim, não, na última etapa. Talvez possamos criar outra, em que sempre com as condições, chamamos a seção de por que você não voltaria, porque então vamos adicionar a condição. Se aponta na pergunta da etapa anterior sobre a satisfação geral do serviço, você voltaria para nós, foi respondido não. Em cursanito. Então, esta etapa também aparecerá. Por que você não voltaria? E aqui colocamos texto. Resposta longa. Insira 1. Motivo. Colocamos solicitações. Ok. Terminamos nosso questionário, podemos passar para a aba de mensagens, verificar rapidamente se gostamos das mensagens que aparecem automaticamente. Depois que, por exemplo, o questionário for concluído, aparecerá o questionário finalizado. Portanto, não é mais possível adicionar respostas ou uma mensagem de erro se o questionário já foi enviado. Ou há limites de visualização, podemos alterá-los. Aqui também podemos adicionar uma mensagem personalizada que aparece com base na pontuação. Então, se a pontuação total for 5, de 5, por exemplo, 100, a partir de 5 aparecerá, ou obrigado. Você completou o questionário e entraremos em contato com você em breve. Neste tutorial, misturamos um pouco, eventualmente, questionários sobre potenciais novos clientes e questionários de satisfação. Porém, digamos, vimos um pouco de toda uma visão geral das funcionalidades que o plugin oferece. Questionários para mim. Agora podemos salvar e visualizá-lo, simplesmente clicando no permalink visualizar. Como podemos ver, nosso questionário estará, pronto para
ser enviado aos clientes com todas as perguntas e respostas que pré-selecionamos. Nós, no formulário de fato que preenchemos anteriormente. Se quisermos tentar preenchê-lo, podemos escrever, por exemplo, quais serviços você adquiriu, consultoria, marketing, quanto tempo você levou para adquirir. Como podemos ver, este é apenas um campo numérico, o número de horas. Então, 8 horas, qual operador te atendeu? Podemos colocar Roberto assim? Veremos que no próximo passo será aberto o tab relativo a Roberto. Quais competências você tem, podemos dizer? Web. Próximo. Como podemos ver então, a barra de progresso começa a ficar verde. Como você se sentiu com Roberto? Bem, um comentário sobre Roberto. Muito profissional. Podemos ver. De fato, este passo apareceu porque eu selecionei Roberto. Se eu não o tivesse selecionado Andrea, teria ido diretamente para o próximo passo. Como você avaliou a nota? De 1 a 10, podemos dizer 9. Assista ao vídeo, então aqui permite clicar e ver o vídeo e depois você voltaria. Por nossa parte, clicamos em próximo. No final, já que o tínhamos conectado, se nos lembrarmos de um formulário de contato, o cliente potencial, neste caso, poderá inserir seus dados e depois clicar em Contate-nos. Fazendo isso, receberemos um e-mail com os dados do cliente para que possamos contatá-lo novamente, talvez por número de telefone ou por e-mail. Mas se quisermos receber também todas as respostas que foram dadas no formulário, precisamos acessar o módulo de contato. Neste caso, formulário do site web. Clique no formulário de contato que conectamos ao questionário e nas ações. Descemos dentro. Enviar solicitação, clicamos em personalizar, e-mail e no editor de texto podemos adicionar o shortcode que permite, de fato, encontrá-lo dentro. Questionários. No nosso questionário aqui embaixo, como podemos ver, está escrito: use os shortcodes Survey, Answers e Survey Rating dentro do formulário para mostrar as respostas. Neste caso, podemos adicionar Survey Answer, dentro do editor de texto no formulário. E então adicionamos também o shortcode nome. Portanto, estas são as respostas, escrevemos respostas. Questionário, 2 pontos. E então dados do cliente. Colocamos nome, sobrenome, e-mail, telefone, e-mail, esses shortcodes. Serão convertidos com os dados do cliente. Podemos também colocar a mensagem, talvez o nome e sobrenome os coloquemos juntos. Ok, podemos colocar em negrito as seções? Ótimo. Salvamos. E agora, tentamos preencher também o formulário. Luca, Sintane, se voltarmos ao questionário, podemos ver que dentro de respostas, poderemos ver as respostas que já foram dadas durante o preenchimento. Neste caso, Luca Teste. Porque, obviamente, preenchi um formulário no final e ele reconheceu todas as minhas respostas, você voltaria para nós. Sim, claramente, o motivo 16 não foi preenchido, porque eu selecionei sim, se eu tivesse selecionado não. Com as condições, teria aparecido um último passo que me perguntava o motivo. Vamos ver o e-mail que recebemos como empresa. Como podemos ver, de fato recebemos um novo e-mail de solicitação com as respostas do questionário. Aqui estão elas e os dados do cliente.